Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor. Você pode nos acompanhar no YouTube ou nos principais agregadores de podcast, em live feita no Instagram. Nós estamos no episódio 191 do nosso podcast e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu aí no GP do Canadá de 2023 da Fórmula 1, a 9ª etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Deixa eu adicionar aqui a corrida de ontem no circuito de Gilles Villeneuve, do GP do Canadá. Deixa eu estar adicionando eles aqui. Opa! Fala, meu amigo, tudo tranquilo? Fala, tudo bem, Luiz? Tranquilo? Como é que tem passado? Tudo bem, graças a Deus. E Meu áudio tá contigo aí, certo? Cara, tá tudo certo, graças a Deus. E o áudio tá bom pra você aí? Sim, dá pra te ouvir bem. Eu acho que eu vou ver se eu pego um fone de ouvido pra eu poder falando contigo. Enquanto isso, eu abri aqui os Stats F1 já. Sim, excelente. Nós vamos estar... E o F1 Data Analysis também. Cara, você vai vir com muita análise, hein? Com muita bagagem aí. Então, foi o Estatísticas, que eu falei, números. uma vez eu falei, não sei se eu comentei contigo, eu tô fazendo dos podcasts uma parada mais técnica, entendeu? Que antes eu falava somente do ponto positivo e tal, mas agora eu pego mais ou menos ritmo de prova, desgaste dos pneus, para poder até dar uma base melhor, né? Deixa mais interessante. Excelente. Bom que você vai trazer essa parte técnica aí toda aí que você está pesquisando aí para o nosso podcast. Vou adicionar o Egleison aqui. A análise já colocou até aqui o ritmo de prova de cada um, o ritmo de corrida. Eu fico esperando isso aqui para poder fazer episódio. Ótimo. Estou adicionando o Egleison aqui também. O Vinícius, eu acredito que vai chegar um pouquinho atrasado, ele está num voo, mas ele está fazendo que ele faz questão de participar pelo menos um pouquinho. Ele está chegando em São Paulo. Voo, ele? Tá. Ele está de Porto Alegre a São Paulo e assim que ele chegar assim que pousar, ele vai tentar participar um pouquinho com a gente aí. Vamos esperar o Egleison arrumar o equipamento aí dele. Para ver que ele está arrumando. Ah, com certeza. Tá lá, eu vou convidar alguns aqui para poder participar e entrarem. Deixa eu ver. Que eu posso convidar aqui. Esperar o Egleison aí que a gente já começa a nossa resenha do que foi a corrida de ontem aí no GP do Canadá. O Vinícius já avisei que chega um pouquinho mais tarde. Pessoal, quiser participar com a gente, coloca aí ou na caixa de perguntas ou nos comentários. Sempre que possível a gente vai estar respondendo a pergunta de vocês ou o comentário de vocês aqui na nossa live. Viu? Pode participar no chat aí. Geralmente a gente está tendo muita interação no chat ultimamente, então participem com a gente aí. Fala, o Egleison. Tudo bem com você, meu amigo? Vou pedir a galera aí. Não estou te ouvindo, Egleison. Não dá pra ouvir ainda, não. Não. Eu fechei a câmera mesmo para pegar um fone. Excelente. Agora eu tô te ouvindo bem. E aí? Tudo tranquilo, cara? Ué, tá bem. Como é que vocês estão? Tudo bem. Graças a Deus. Tá frio aí em Goiás ou não? Ah, cara, tá, mas eu não tô sentindo frio, então eu não servi muita referência. Aqui no Rio tá frio. Cara, aqui Fazendo 15, 14 aí pela manhã. Mas é aquela coisa, o carioca sente frio fácil, né? Ah, é verdade. É acostumado essa é a questão. Calor. O carioca sente frio fácil. Eu é sul de Minas, então você imagina, eu tô sentindo frio, né? Aqui tá bem frio. Então aí tá muito frio, muito frio. Principalmente na parte da manhã. Eu já estive em Minas antes, eu estive na cidadezinha de Paula Cândido uma vez. Sim, não conheço, mas já ouvi falar. Paula Cândido. Bem frio, bem frio. Aqui, eu avisei já pro Kevin, o Egleison, o Vinícius deve atrasar um pouquinho, ele tá num voo, mas ele vai fazer questão de participar pelo menos um pouquinho aí. E falou que a gente já pode começar a nossa resenha tranquilamente. Então vamos lá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, participem com a gente aí. Nós vamos falar da corrida de ontem no circuito Gilles Villeneuve, onde tivemos quase um grande slam, ou Grand Chelem do Max Verstappen, porque o Pérez lá na última volta
fez a melhor volta da corrida com pneus macios novos. E um pódio com 11 títulos mundiais. Fechando o pódio aí, vitória do Verstappen, fechando o pódio com Fernando Alonso e Lewis Hamilton. E aí eu te pergunto, Kevin, vou começar com você. Gostou da corrida de ontem? Gostei. Foi uma boa corrida. Dá para dar um 6,5 para a corrida. Assim, não vou dar uma nota maior porque eu acho que o Grande Prêmio da Espanha foi mais interessante. Achei um pouco mais bagunçado o GP da Espanha. Teve o começo ali do Canadá que me incomodou, que estava todo mundo na zona de DRS e ninguém passava ninguém. Ficou todo mundo ali abrindo a asa e pegava aquela reta antes da curva do Muro dos Campeões e ninguém conseguia se ultrapassar. Só depois, conforme foi tendo desgaste de pneus e desgaste de equipamento, que a gente foi tendo mais ultrapassagem. Dava para ter sido melhor, mas foi boa no geral. Você me lembrou de um fato interessante. Você falando de abrir a asa e não conseguir passar. Ano passado, já com o novo regulamento, nós tivemos também o GP do Canadá com muita dificuldade ali com o Carlos Sainz para tentar ultrapassar o Verstappen e também o Ocon com o Leclerc, se eu não me engano. Sim. Nós tivemos um embate de Ocon e Leclerc por várias voltas e de Sainz e Verstappen por várias voltas e também não conseguiam ultrapassar. Então, isso também chamou atenção não só nesse GP deste ano, como do ano passado também. Eu vou ser um pouquinho mais otimista, eu gostei um pouco da corrida. Eu vou dar uma nota 7. Achei que foi uma corrida, em certo ponto, interessante. E agora nós vamos ouvir aí a opinião do nosso amigo, o Egleidson. Gostou da corrida de ontem, meu parceiro? Gostei. Eu vou dar uma nota 7. Eu achei uma corrida bastante movimentada. Vocês não desculpam, não? Os olhos vermelhos é que eu tô com um probleminha no olho, uma alergia, então... Só para deixar bem claro. Os olhos vermelhos voltaram. Voltou. Na verdade, não saiu. A corrida foi movimentada, eu vou dar uma nota 7, porque foi bacana no meio do pelotão, como sempre, né? O Verstappen desapareceu mais uma vez, não foi ameaçado por ninguém, mas tivemos uma boa disputa ali entre o Hamilton e o Alonso, que quando tem disputa entre esses dois, na minha opinião, é a disputa da corrida. E ali no bolo, ali, Norris, Albon, Ocon, foi uma corrida legal, eu gostei, foi uma corrida movimentada e algumas outras coisas que aconteceram que a gente vai discutir aí no decorrer da live. Que nós tivemos um comentário aqui do Case Chico, que o pessoal estava riscando no grampo ali antes da reta do DRS, principalmente o Norris. Provavelmente ele deve ter gostado também da corrida de ontem. E não só a corrida, nós também tivemos aí até um qualify agitado, né? Que foi interessante. Muitos carros atrapalhando ali uns aos outros no qualify, punições. Nós tivemos punição do Carlos Sainz em 3 posições no grid por bloquear o Gasly. Yuki Tsunoda, 3 posições porque bloqueou o Hülkenberg. Lance Stroll, 3 posições porque bloqueou o Ocon. O Hülkenberg, coitado do Hülkenberg, ia conseguir aí um P2 para início de corrida, mas teve a punição aí em 3 posições também por desrespeitar a bandeira vermelha. E no Qualify, nós vamos comentar isso mais para frente nos destaques individuais, nós tivemos aí uns destaques que é Leclerc, Pérez e Lance Stroll sequer passando para o Q3. E nós vamos comentar nos destaques individuais, eu quero ressaltar isso aí. Leclerc, Pérez e Stroll não passaram sequer para o Q3. Tem máquina para isso, a gente sabe. E nós tivemos aí a pole, então, do Max Verstappen, muito previsível, com o tempo de 1:25.858, um tempo ali chuvoso no Qualify. Corrida, vou passar rapidinho os 10 primeiros, para a gente já começar a entrar nos destaques aí e fazer o nosso debate de sempre. Vitória do Max Verstappen, igualando aí com o Ayrton Senna em número de vitórias, também vamos falar disso mais para frente. Fernando Alonso em segundo, completando o pódio, Lewis Hamilton. Quarto lugar, Charles Leclerc, fazendo uma corrida de recuperação. Quinto lugar, Carlos Sainz, também fazendo uma corrida de recuperação. Ferrari aí, ó, nas primeiras posições. Sexto lugar, Sérgio Pérez, também fazendo uma corrida de recuperação, mas esperava um pouquinho mais. Sétimo lugar, Alexander Albon, excelente corrida do Albon. Oitavo lugar, Esteban Ocon. Nono lugar, Lance Stroll. Décimo lugar, Valtteri Bottas. A corrida, mais ou menos, uma boa largada do Verstappen, como sempre, tracionando bem. O Alonso não largando tão bem, perdendo a posição para o Hamilton, mas depois fez uma ultrapassagem incrível para cima do Hamilton e retomou a posição.
Pérez e Leclerc escalando o pelotão, por ir mal na classificação. Russell batendo e fazendo uma corrida de recuperação até abandonar a corrida por problemas mecânicos. Mais uma vitória do Verstappen, igualou o número de vitórias do Ayrton Senna e a 100ª vitória da Red Bull. O Egleison, o que você achou ontem da corrida do Verstappen? Sem som. Não. Sem som, Egleison. Pronto, estão me ouvindo agora? Sim. Sim, muito bem. Mais uma corrida impecável. Cometeu um errinho ali na parte final da corrida só. E assim, Verstappen está fazendo uma temporada perfeita, um grande piloto com um grande carro. Eu acho que falar do Verstappen é chover no molhado. Tem que colocar muitos elogios para ele. Mais uma vez, fez uma corrida de campeão com um carro que tem, com um talento de sobra que a gente sabe que o cara tem. Então, uma corrida Verstappen, não tem muito o que dizer. Acho que qualquer coisa que a gente falar está sendo até repetitivo, né? Tá parecendo a gente falando do Ricardo mal ano passado, a temporada inteirinha. Então, é a gente falando bem do Verstappen. Foi impecável, mais uma vez. Gostou, Ké? Muito diferente do que o Gleidson falou, não. A parte boa pro torcedor do Verstappen é que todo final de semana basicamente vai ter a vitória dele, né? A parte ruim é porque quem gosta de Fórmula 1 não vai ver o primeiro lugar sendo disputado e a gente não vai ter muito o que falar dele. Eu acho que a gente já gastou tudo o que podia gastar de elogios pro Verstappen, então isso aí é só algo normal de se ver. Rotineiro e esperado que ele fosse chegar no número de vitórias do Senna. Falar do Verstappen, mais uma vez, falar bem do Verstappen é chover no molhado. Tá fazendo uma temporada incrível, o melhor momento da carreira. Quase um Grand Chelem. Por pouca coisa ali, ele conseguiria tirar aquela volta mais rápida que a princípio era do Hamilton, mas aí o Sérgio Pérez veio com pneus macios, não tinha o que fazer, quase um segundo de diferença aí da volta, que a princípio mais rápida seria do Hamilton. A fase está tão boa que ele chegou, não sei se vocês viram na transmissão, ele chegou no rádio a fazer uma piadinha com o engenheiro. Que ele errou. Que ele errou, quase abandonou a corrida ali ao passar naquela zebra salsicha. Então, quase abandonou a corrida e fez piada disso. E isso mostra também o tanto que ele está guiando no limite. Na corrida passada a gente falou aqui, o Egleidson e o Vinícius, que ele queria a volta mais rápida, que ele tomou até bandeira de advertência, né? Tomou uma advertência, aquela bandeira preta e branca, por estar correndo no limite, mesmo tendo, 14 segundos de diferença. E nessa corrida não diferente, guiando no limite, chegou até quase a abandonar a corrida ali por cometer esse pequeno erro ao passar nessa zebra salsicha. E fez piada disso. Então, tamanha é a segurança e a fase que está vivendo o Max Verstappen, não é isso? Nós vimos basicamente 4 eras de dominância, né? Vimos a era do Schumacher, vimos a era do Vettel, do Hamilton e agora está tendo a era do Verstappen. Porque até antes a gente não tinha essa dominância por muitos anos, né? Não tinha muito isso. Muitos anos o piloto sendo campeão ininterrupto. O Schumacher foi o primeiro a fazer isso, né? O máximo que a gente viu aí foi... teve o Fangio, verdade. O Fangio foi o primeiro a fazer isso. Não, mas depois dele... foi com equipes diferentes, viu? Também tem isso. Com 3 equipes diferentes. Então a hegemonia não foi... foi só dele, não da equipe. Exatamente. A hegemonia de piloto com equipe e o Schumacher foi o primeiro, né? Geralmente o pessoal ganhava um título alternado com outro, né? E o Verstappen aí está sendo o quarto a fazer isso, né? O Schumacher começou, depois a gente viu o Vettel com a Red Bull, o Hamilton com a Mercedes e o Verstappen agora de novo com a Red Bull. Então é algo que... são coisas que a gente já viu, né? Como se fossem ciclos. Nesse século XXI a Fórmula 1 está passando por ciclos, tá? Se repete. E tem uma coisa, né? E a tendência é que isso siga, a tendência natural das coisas, que siga até 2025. Sim, porque sim. Até 2025 nós vamos ter o mesmo regulamento. Sim. Com muito poucas mudanças. Sim. Então, só tem uma coisa talvez que possa mudar um pouco, que é aquela questão do escalonamento do túnel de vento, né? Os recursos e tal, o teto de gastos, que vai diminuindo até mais. Acho que em 2025 a gente vai ter o teto de gastos para 145 milhões. Então, talvez isso ajude um pouco e as equipes se aproximem mais. Eu vejo uma Aston Martin talvez se aproximando um pouco mais da Red Bull. Nas últimas corridas a Red Bull terminava 30 segundos à frente. Essa corrida já terminou 10. Pode ser que esteja se aproximando. Eu vi muito sobre isso, mas a gente não pode esquecer que a gente teve um virtual safety car e depois nós tivemos um safety car com a batida do Russell. Então, o safety car aproxima o pelotão. Aproxima, então, verdade. Não podemos esquecer disso.
E Everton Simões fez aqui uma questão da Aston, que nós vamos falar daqui a pouco, viu, Everton? Ele mencionou aqui a questão da Aston Martin, a diferença dos pilotos. Nós vamos estar comentando isso aí daqui a pouco, quando a gente for falar do Alonso e do Stroll. O Cid aproveitou aqui para falar que o Egleison tá com aquela caneca tomando um suco de cevada milagroso. E é o seguinte, é por isso que ele tá com o olho vermelho. É água, né? Esse olho vermelho tá me perseguindo tem uns 15 dias, gente. Sem essa noção, o tanque tá uma maravilha. Deixa eu só comentar. Acabou. É que eu tô brigando com o meu notebook aqui para manter ele carregado para usar o ring light, então tá difícil. Só finalizando, o Verstappen igualou o Senna. Eu até tava vendo o pessoal sempre nessa discussão. E aí até o Leonardo, que é um seguidor, você conhece o Leonardo Abrantes, mandou uma frase bacana. A Fórmula 1 é como se fosse um livro, um grande livro, onde estão sendo escritos novos capítulos. Então, o que o Verstappen fez é alcançar o Senna, que é mais um que alcançou os números do Senna, não apaga a história do Senna. Cada um escreve a sua própria história. Então, o pessoal tem essa mania de, às vezes, querer pegar... Uma história não apaga a outra. A gente continua falando... O Jim Clark morreu há 50 anos, a gente fala de Jim Clark, vocês acabaram de falar do Fangio. Então, assim, esses grandes campeões, esses nomes, vão se agregando durante a história da Fórmula 1. Assim como o Senna escreveu a sua história, outros estão escrevendo e vão continuar. Então, assim, e só da gente usar o Senna como referência, quase 30 anos após a morte dele, significa o tamanho que o cara teve. Assim, da forma como o Hamilton alcançou o Schumacher em questão de vitórias, a gente comentou essas coisas. Então, assim, são capítulos que estão sendo agregados na história da Fórmula 1. O livro, ele só está crescendo, ele só está aumentando de tamanho. Mas as histórias passadas, elas vão continuar lá. É isso que o pessoal tem que entender. Muitas vezes fica, mas o Verstappen nunca vai ser o Senna. Mas o Verstappen nunca vai ser o Senna, porque o Senna foi o Senna e o Verstappen foi o Verstappen. Exatamente. E o Keito Chico aqui, ó, cada um escreveu sua história em eras diferentes da Fórmula 1. Mas já que você mencionou isso aí, Egleison, eu vou até fazer uma pergunta para o Kevin aqui, quero ouvir a opinião dele. Seguinte, nós tivemos aí a 41ª vitória do Max Verstappen, ele igualou o número de vitórias do Ayrton Senna. E a pergunta é o seguinte, para a gente estar debatendo. Vocês não acharam que tanto a transmissão oficial quanto o próprio Max Verstappen ignoraram muito esse feito? O que você acha, Kevin? Você acha que deveria ter dado mais ênfase aí, porque ele ter igualado as vitórias do Ayrton Senna? Eles falaram durante a corrida, o Sérgio, assim, falar da transmissão, não, a transmissão não ignorou, mas eu percebi que o Verstappen não falou muito a respeito mesmo não, do Ayrton Senna, sobre igualar não. Eu vi que a Red Bull não focou muito nisso. Deu uma declaração só? Ele falou alguma coisa a respeito? No pós-corrida foi perguntado para ele falou, bacana, o Senna, tipo assim, para ele é um orgulho, ele que começou como piloto de kart, quando criança, nunca imaginaria que poderia chegar aos números do Senna, ele falou mais ou menos isso. Mas a gente tem que pensar uma coisa. Porque o Verstappen já é daquela geração que já não vai ter mais tanto apego com o Senna porque não viu correr. Isso, quando o Verstappen nasceu, o Senna já tinha morrido. Então assim... é isso que eu ia falar agora, porque assim, eu até me identifico um pouco nesse sentido com o Verstappen, porque quando eu nasci, o Senna já tinha morrido. Então assim, o piloto que eu comecei a ver, o primeiro a ter referência foi Schumacher. Então se você fala de Schumacher comigo, eu já tenho uma referência melhor. Alonso, né, que é o meu piloto favorito até hoje. Então, assim, esses eu ainda consigo ter uma referência. Agora fala do Senna, tipo, legal, eu vejo o vídeo do Senna. Eu tô até com F1 TV assistindo as corridas históricas, é legal ver. Mas, assim, tu vê mais como estudo de caso histórico do que como um apego emocional. Então o Verstappen não tem esse apego emocional pelo Senna, e dá pra compreender isso. Ele é genro do Nelson Piquet, né? Também tem isso. Vamos também, bem lembrado. Colocar isso em xeque, né, gente? O cara namora ou mora junto com a filha do Nelson Piquet, então... Né? Mas, sinceramente, é o estilo do Verstappen. Até quando ele ganhou a primeira corrida, nunca foi um cara de muita emoção. Porque a galera quer fazer um comparativo entre o Verstappen com, por exemplo, com o Hamilton, que é um cara que é uma outra personalidade, que expõe mais emoções, tem essa ligação com o Senna. A gente tem que entender que a Fórmula 1 são pessoas, são até o próprio Alonso também, que o Alonso também é mais emotivo também. Mas eu entendeu? Eu o Verstappen, vou usar em pegar a primeira... Eu vou usar em divergir porque o Schumacher tinha um perfil todo intimista. E o Schumacher chorou quando alcançou os números do Ayrton. Então, assim... Mas é diferente. O Schumacher viveu com o Ayrton.
conviveu. O Schumacher, o ídolo dele era o Ayrton. Então eu acho que tem essa questão. O ídolo dele era o Ayrton. Tanto que quando o Schumacher igualou o Fangio, você pode ver que ele não demonstrou tanto assim. Ele não falou tanto, ele não comentou tudo. Eu acho que são fases. Então, acho que essa questão emocional muitas vezes bota na balança e não. Para esses pilotos, pro Verstappen, não serve de referência. Você pegar o Verstappen na primeira vitória. Questão de geração, Cleiton, é questão de geração. É geracional. No caso, assim, como é que eu vou explicar? Minha geração, porque o Verstappen é da mesma idade que a minha, né? A gente, assim, gosta do Senna, sabe que o Senna é um baita piloto, mas não tem esse apego, não tem esse apego. A gente não tem esse apego. De ficar, pô, o Senna, cara, 94. A gente olha, pô, muito triste realmente o que aconteceu com ele, mas a gente não tem um apego como, por exemplo, teria com o Schumacher, com o Alonso, com o Hamilton. Não tem esse apego, entendeu? Acontece, infelizmente. Só para observar também, até uma questão midiática em relação a isso, e ele também gosta muito dessa parte midiática. O Hamilton, quando alcançou os números do Senna, teve o presente do capacete da família, isso foi na transmissão oficial da Fórmula 1, ele teve todo um... Ele deixou isso todo um marketing em cima disso, da Fórmula 1 inclusive, para ele alcançar os feitos do Ayrton Senna. E também tem esse episódio do Schumacher que eu mencionei, que o Schumacher chorou. Schumacher, um dos maiores de todos os tempos, chorou ao alcançar os números do Hamilton, inclusive é o comentário do Chico aqui, ó. Verstappen fez pouco caso, de acordo com ele. Ao contrário do Hamilton e Schumacher, que até chorou na coletiva após a corrida. Mas isso vai da personalidade do Verstappen, mas não se esqueçam, gente. Um dos fatores principais, o cara é genro do Nelson Piquet. Então, mesmo que ele quisesse, ele ia ser um pouco mais comedido mesmo. Ele tem que prestar essas contas aí no jantar da família no domingo, né? É um pouco mais complicado. E 41 vitórias na Red Bull, né? E o Vettel tem 38, mas é a 100ª vitória da Red Bull. Red Bull já entrando aí no patamar das maiores equipes da história da Fórmula 1. E aí o Verstappen já até mencionou uma questão de renovação de contrato aí por conta disso. Então a 100ª vitória da Red Bull, 41 do Max e 38 do Vettel. Então a Red Bull já está nesse patamar aí das maiores equipes de todos os tempos, não é, Iglesias? É a quinta maior vencedora, né? Só fica atrás de Ferrari, McLaren, Williams, Mercedes e Red Bull. Sim. Falamos aí do Verstappen, agora vamos falar aí do segundo colocado na corrida, Fernando Alonso, mais uma corridaça do Alonso. Criticamos um pouquinho ele no último GP da Espanha, ele estava correndo em casa, mas nessa ele voltou aí a mostrar por que ele é um dos maiores de todos os tempos. Começar com uma indagação, ele errou ali na largada, e o Alonso é um dos melhores largadores que tem aí da história da Fórmula 1, ou foi muito mais mérito do Hamilton? O que você acha aí, Kevin? Acho que foi mérito do Hamilton, um pouco de cada, mas o Hamilton também fez uma ótima largada, mergulhou bem ali na primeira perna daquele, tipo um S, né? Ele mergulhou bem naquela primeira perna para a esquerda e conseguiu tomar a frente. Acho que também é importante mostrar que o Hamilton está fazendo uma excelente temporada, agora que o carro da Mercedes deu uma boa melhorada, né? Com o novo side pod aí que eles colocaram, o ritmo do carro da Mercedes melhorou bastante, consideravelmente. E o Hamilton está se fazendo valer disso, né? E era para ser até um resultado melhor, não fosse o erro do Russell. Então a equipe terminaria aí com os 2 carros entre os 5. Talvez terceiro, quarto. Desculpa se eu errar a expressão aqui. Fel Trinitalo diz a aula do Alonso, segundo lugar com propriedade. Lembrando que ele errou na largada, ou foi mais mérito do Hamilton, mas ele depois fez uma ultrapassagem sensacional para cima do Hamilton. E um detalhe interessante, não sei se vocês viram, ele correu grande parte da corrida com o carro com problemas, carro um pouquinho avariado, e não informou nada no rádio, para não deixar nenhuma equipe pegar aí essa dica para tentar atacar ele ou algo nesse sentido. Ele falou para a equipe depois que já sabia de tudo do problema do carro. Eu acho que foi até naquela hora que ele chegou a raspar no muro ali, pode ser que isso tenha avariado. Até uma faísca, né, no começo da corrida. Isso. Então, sensacional ver o Alonso, né, Iglesias? Alonso, tô mandando joinha. O Alonso é impecável, mais uma corrida, cometeu aquele errinho que tocou na parede lá, mas como você falou, foi mal na largada, não largou tão bem.
mas o ritmo de corrida da Aston Martin, o que aconteceu na Espanha, basicamente, eu até falei na última live, eu falei assim, a Mercedes nitidamente evoluiu, mas nós precisamos esperar uma sequência de pistas para dizer que ponto que foi essa evolução da Mercedes. E nessa pista, e nessa prova dá alguns sinais interessantes, que o Alonso se recuperou e fez uma corrida que não foi bem na Espanha, isso é fato, que o carro da Aston Martin ainda é muito bom, de fato, eles estão conseguindo manter. E uma coisa, a Mercedes trouxe uma atualização, e uma das coisas que a gente estava com medo, eu provavelmente não estava tão confiante na Aston Martin, era o poder de evolução do carro. E na corrida seguinte, a Aston Martin traz um pacote de atualização e volta a ser melhor do que a Mercedes. Só que o resultado da Mercedes, tanto da Aston Martin, ele continua sendo maquiado pela ruindade do Sérgio Pérez. Porque, se a gente analisar bem, o Hamilton terminou em terceiro. O Pérez deveria estar automaticamente ali em segundo. Atrás assim como nós falamos na Espanha, né? Assim como na Espanha que nós falamos. Na Espanha. Então, o resultado da Mercedes, da própria Aston Martin, estão sendo otimizados pelo desempenho ruim do Pérez nas últimas 3 provas. Então, se a gente colocar a posição natural do Pérez seja a segunda posição, seria Verstappen, Pérez, Alonso e Hamilton. Então, assim, não teve grandes mudanças assim na equivalência das forças. Mercedes evoluiu um pouquinho, está mais estável, a Aston Martin respondeu, mas o que está colocando isso mais evidente é o Pérez, porque o Pérez deveria estar em segundo, não em quinto, sexto, sétimo, como ele está andando. Assim como o Stroll também compromete muito a Aston Martin, né? O Stroll tem feito uma temporada que tem comprometido a Aston Martin. A Aston Martin, na verdade, ela é baseada apenas no Fernando Alonso. A pontuação dela é só a pontuação que o Fernando Alonso consegue. Então, equipe de um piloto só. Equipe de um piloto só. E eu vi aqui um comentário do... pode completar, desculpa. Só para avisar, o Alonso teve aquele problema no freio lá que você comentou mesmo, e ele disse que para segurar o Hamilton atrás, ele teve que fazer 50 voltas em ritmo de classificação, porque o Hamilton está em primeiro. Calma, vou chegar lá. Não é que ele fez em ritmo de classificação, é só uma expressão que, assim, teve que andar forte o tempo todo, porque o Hamilton estava pressionando ele. Quando a gente fala ritmo de classificação, é só uma expressão. Não, mas ele falou isso. Eu queria comentar justamente isso. O que acontece? O Alonso, ele é um baita piloto, ele é um gênio, ele é um monstro nas pistas. Mas ele é muito também gogozeiro, midiático, entendeu? Tu viu a parada do volante quando soltaram o Hamilton na frente? Quando soltaram o Hamilton, ele mexeu no volante, pô, não foi nada aquilo ali, cara. Parecia jogo de futebol, o cara se joga no chão, fingindo que foi falta. Não, o Oscar desse ano, de melhor ator, Dom Fernando Alonso, né? Essa do pit lane ali com o Hamilton, ele fez uma... Sabe aquela catimba, né, que a gente fala né? Catimba argentina. Total. Simulação total. Ali ele recebia o amarelo por simulação, né, o Kevin? Com certeza, com certeza. Ele gosta disso. Até o Toto Wolff faz um movimento, né, depois na câmera, tipo, tá fingindo, pra ver se colava. Não, muito sem vergonha. Foi legal, na transmissão mostrou o onboard dele. Foi muito legal, porque, tipo assim, ele fez até com o carro, assim, entendeu? Ele fez uma simulação complicada ali, ele gosta dessas questões. Embora ele tenha andado muito mesmo, e ele estava com esse problema no carro, e quando o Hamilton ameaçou no final da corrida, o Hamilton de pneus médios, praticamente novos, ele com pneus duros, hora nenhuma ele deixou o ritmo cair, ele simplesmente manteve ali a diferença, não falou nada para ninguém, para não dar margem para as equipes saberem que ele tinha o problema no carro. Ele é fantástico, só que ele também é muito midiático. Essa entrevista eu vi, o Egleice. Então, 50 voltas assim, de ritmo de classificação é algo absurdo, assim, se a gente for pensar. É muita concentração em 50 voltas e eu acho isso inimaginável. Mas ele gosta dessa situação mesmo. Vou pegar um comentário aqui, que o Chico aqui falou que o Hamilton fez piada da largada do Alonso. Disse que ele tá ficando velho. Eu não vi isso não, vocês viram? Eu não vi não. Eu ouvi falar nisso aí sim, depois. Falaram que ele tava ficando velho. Não, os dois estavam dando entrevista um do lado do outro. Os dois se dão bem, né? Apesar das cutucadas, se dão bem. E aí tava falando da largada, aí o Hamilton escutando a declaração do Hamilton para outra repórter. Aí o Hamilton falou assim, porque ele tá ficando velho. Aí o Alonso falou assim, daqui 2 semanas, na Áustria. Tipo assim, eu vou devolver. Boa. Eu não tinha visto essa parte, não.
A Patrícia mencionou aqui, só para falar que sou fã do Egleison, parabéns pelo conteúdo. O Egleison famoso aí na nossa live, o Kevin, tá vendo? Uhum. Tamo vendo. A Fel Trinitalo, acredito que eu esteja falando certo. Exatamente, a ultrapassagem do Alonso foi braba demais. E realmente foi impecável mesmo. Sim, A ultrapassagem dele no Hamilton foi, assim, coisa de maluco. Falamos bastante do Dom Fernando Alonso. Vamos passar para o Lewis Hamilton. Falar um pouquinho da corrida do Hamilton. Kevin, corridaça também do Hamilton, né? Sim, como eu falei, o carro da Mercedes melhorou muito com esse novo sidepod, com essa atualização que trouxeram. Dá para ver que é um carro mais competitivo do que era antes. Né? Aquele carro da Mercedes sofria muito com o ritmo de corrida, com o equilíbrio também do carro, peso, distribuição de peso, melhorou muito. Sim. E isso está se refletindo na corrida, porque o Hamilton, uma coisa que eu acho muito legal dele é que ele sabe que não tem o equipamento para o momento para poder brigar por vitória. Mas ele busca consistência, né? Busca fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Então, ele, a pouco vai acertando o carro, vai mantendo o ritmo de corrida dele, minimizando erros e aproveitando dos erros dos da frente, como por exemplo o Pérez, né? E o fato que o Stroll também não é um baita piloto. Porque vamos imaginar que talvez o Alonso tivesse ali como companheiro de equipe um cara que desse mais resultado. Vamos supor o Sainz, assim, Carlos Sainz, levasse algum resultado melhor. O resultado, na verdade, seria Verstappen, Pérez, Alonso, Sainz, e aí só viria o Hamilton na quinta posição, né? Quinto, sexto, brigando com as Ferraris. Então, na verdade, o carro da Mercedes está brigando para ser segunda força. É o segundo no campeonato por conta do Stroll, é mais por conta do erro do Stroll. E o Hamilton só vai para o pódio por conta do Pérez, que também está fazendo uma temporada já aquém depois do Azerbaijão para cá. Aí isso mostra que o Hamilton está tendo consistência para poder subir sempre ao pódio. Então, sensacional a temporada dele até aqui. O grande campeão tem a capacidade de entregar o melhor resultado com o equipamento que tem. A gente vê isso no Alonso, a gente vê isso no Hamilton, a gente vê isso no Verstappen. E a gente ainda não consegue ver isso, por exemplo, no Leclerc, que é um grande talento, mas muitas vezes ele quer ir além do que o carro dá conta, acaba fazendo os erros que ele comete. E nessa corrida, a gente vai falar da Ferrari, isso aí, quer falar depois. Fez o que dava. É isso que a Ferrari fez o que dava. E assim, depois a gente vai falar um pouco mais do Leclerc com relação a isso. Parece que ele desaprendeu a fazer isso, mas a gente fala mais pra frente. Lembrando, gente, que nós temos aqui um torcedor do Charles Leclerc, declarado, que é o Kevin. O Kevin é fã Fernando Alonso, Charles Leclerc, pô. Fernando Alonso também. Fernando Alonso, ele iniciou com o Fernando Alonso, né? Isso Fernando aí. Alonso antigo. Isso. Né? Esse Fernando Alonso atual agora não está também com o mesmo nível, assim, parece que não envelheceu nada. Mas aí ele estava desses novatos, é o Charles Leclerc. Então depois ele vai defender aí o da geração atual, é ele mesmo que eu gosto. Mas já gostei, mas vou falar que já gostei mais. Já gostei mais. Acredito, né? Acredito, eu ando preferindo acompanhar mais a Ferrari como equipe toda do que o próprio Leclerc. Mas a equipe mesmo. E essa questão do Hamilton aí, acho que é nítido que a Mercedes melhorou muito com as atualizações. O Egleison acha que agora que a Aston Martin viu isso, não vai deixar barato. Então, o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte: a Aston Martin já tem com que se preocupar com a Mercedes, ou esse segundo lugar da Aston Martin está bem mais assegurado? O que vocês pensam aí sobre isso? Fala aí, Gleison, primeiro. Eu acho que vai ser uma briga entre as três até o fim da temporada. Eu coloco a Ferrari nesse bolo, que a Ferrari também evoluiu. A gente vai falar da Ferrari, mas a Ferrari mostrou boas coisas no GP da Espanha. E como tem uma dupla forte, melhor que a da Aston Martin, como todos os dois pilotos, eu acho que Ferrari, Mercedes e Aston Martin vão sim brigar pelo vice de construtores até o finalzinho do campeonato. Kevin? Sim, a Aston Martin tem que se preocupar, porque assim, o grande problema é que não é somente a Mercedes evoluiu, né? Os pilotos ainda, a dupla da Mercedes, tem Hamilton e Russell que entregam um excelente resultado. A Ferrari tem Sainz e Leclerc também que entregam bons resultados quando eles estão com a cabeça no lugar. E o problema aí da Aston Martin é que você vê um Alonso sozinho. E aí? Esse que é a grande questão. Aí sim, então a Aston Martin tem que se preocupar porque sabe que só vai ter o Alonso.
Olha, nós temos convidado aqui mais que especial também. Deixa eu adicionar aqui o nosso amigo Vinícius. Ele falou que ia chegar com um pouquinho de atraso mesmo. Deixa eu ver se já deu certinho aqui para adicioná-lo. Ver se eu consigo adicionar o Vinícius aqui na nossa live. Consegui. Fala, meu caro, tudo tranquilo? Boa noite, Luiz, o Egleidson, pessoal que nos acompanha aí. Estou aqui direto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo. Poderia deixar de prestigiar essa live aí, né? Na ponte aérea, tá vendo? Acabou de... com certeza. Então, deixa eu já te fazer a pergunta que a gente já estava aqui conversando. Com essa atualização da Mercedes, a Mercedes vem fazendo bons resultados, principalmente na Espanha e também agora com o Hamilton na corrida de ontem no Canadá. A Aston Martin já tem com que se preocupar aí com a Mercedes? O que você pensa sobre isso, Vinícius? Eu acho que sim. Até a gente estava conversando ali, o Egleidson, justamente o contrário, né? De repente a Mercedes vai mais com a Aston Martin, né? Porque as atualizações que a Aston Martin trouxe, né? A gente viu que surtiu o resultado, pelo menos da parte do Alonso, né? O Alonso conseguiu bem a corrida, logo atrás, acabou obrigado até Hamilton, né? Mas acho que é justamente o contrário. Acho que a Mercedes tende a preocupar-se mais com a Aston Martin, né? Sim, mas é porque eu digo que a Aston Martin já vinha com o patamar de segunda força, então ela está só mantendo a posição, a Mercedes que está tentando chegar junto. E uma questão que eu queria perguntar para vocês, até estava escutando o que o Kevin estava falando acerca do Lewis Hamilton, essa questão de ter um carro, de entregar o que o carro consegue, né? Vocês não acham que, por exemplo, foi um pouco precipitado, talvez, a questão da temporada passada, porque o Hamilton estava numa ressaca daquele título do Verstappen em 2021. O carro era muito ruim esse ano, o carro pelo menos é um pouco competitivo, e que por isso ele tomou, assim dizendo, aquele baile do George Russell, porque essa temporada de 2023 parece que eu estou vendo as coisas voltarem ao normal, o mundo voltar a girar normal. Lewis Hamilton como primeiro piloto, de fato, e o Russell dando algumas vaciladas e não conseguindo acompanhar, seja em ritmo de classificação, seja em ritmo de corrida, o Hamilton. O que vocês pensam sobre isso? Será que seria uma ressaca 2022? 2023 está mostrando que o Hamilton é o Hamilton mesmo? O Egleidson, quer falar aí? Começar? Não, eu não vejo o George Russell andando menos do que 2022. Cometeu um erro ontem, sim, mas não foi por isso que abandonou a corrida. Ele teve um outro DNF esse ano, se eu não me engano, teve. Deixa eu ver aqui. Então, assim, acho que ele teve um outro abandono. Então, assim, eu acho que o desempenho do Russell, ele está equivalente com o do ano passado em termos de ritmo. Ele está andando bem. Se eu não me engano, em classificação ele está empatado com o Hamilton. Em corrida, o Hamilton estava um pouco melhor. Eu não estou vendo uma grande diferença. A questão é que, igual o ano passado, no início do campeonato, o Hamilton teve alguns probleminhas com o carro e não deixou de somar pontos importantes, assim como está sendo com o Russell. Mas se você olhar o desempenho assim, não estou vendo muita diferença, porque o Hamilton ano passado ficou atrás do Russell, mas, ao meu ver, até em ritmo natural, ele foi até melhor que o Russell abandonou na Austrália também. E problema mecânico no carro da Mercedes. Então, e estava bem, acho que ele estava disputando o pódio, estava numa situação boa. Então, o George Russell tem 2 abandonos em 8 provas. O Hamilton foi até agora, se não me engano, pontuou em todas as provas do campeonato. Assim, em pontuação pode parecer isso, mas em ritmo eu não vejo muita diferença, não. Tá bem parecido, sim, entre os dois. Tem uma questão que ano passado também o Hamilton era o, assim dizendo, o cobaia de testar novos pacotes aerodinâmicos da Mercedes, né? Isso, pelo menos até a metade da temporada, influiu muito. Se tinha alguma coisa para testar na Mercedes, testava no carro do Hamilton. Teve essa questão também aí, pelo menos até a metade da temporada. A Mercedes não se encontrava e esse ano já começou com um planejamento um pouquinho melhor. Mas você acha que o Hamilton está de fato melhor que o Russell ou está a mesma coisa temporada passada, Vinícius? Não, eu tendo a concordar com o Iglesias, acho que o ritmo está bem parecido, né? E essa questão de Hamilton ter sido cobaia ano passado, né? Todas as atualizações do Hamilton ter pedido para que seja no carro dele, né? Eu acho que isso faz com que os dois tenham andado no mesmo ritmo.
Russell tem uma vantagem que o Russell já estava acostumado a guiar um carro ruim, né? Então, quando ele foi para a Mercedes, até melhorou, mesmo a Mercedes dando aquela porcaria que a gente viu ano passado, né? Em vista do que o Russell dirigia antes, né? Que ele pilotava, melhorou. Então, o Russell estava acostumado com um carro ruim, né? Mas, sim, são muito parecidos em questão de ritmo, né? Kevin, quer completar? Eu concordo com você, Luiz. Eu acho que o Hamilton, ano passado, ele vinha com um golpe psicológico muito grande que teve pela derrota com o Verstappen. O Hamilton, ano passado, teve uma temporada parecida com 2019 do Vettel, que tinha perdido o título, né, em parte porque errou no GP da Alemanha. E aí, em 2019, teve um garoto novo, que foi o Leclerc, que tinha chegado na equipe. Então, a gente viu que o Vettel sentiu muito. Depois, em 2019, isso se refletiu. E agora, para esse ano, o Hamilton ele já não está deixando se repetir, né, o que aconteceu com o Vettel. O Vettel teve um golpe psicológico que ficou 2019 e 2020 em condições de ritmo aquém do Leclerc, que tinha acabado de chegar. Já o Hamilton já se recuperou um pouco mais mentalmente e para essa temporada já as coisas estão nivelando de novo e estamos vendo que, na verdade, o Hamilton tem que ser o primeiro piloto mesmo da equipe. Eu tenho visto dessa forma também, muito por essa questão de dele testar o carro ano passado, até pelo menos a metade da temporada, e esse ano, embora os números tenham estarem parelhos, pelo menos no que a gente vê na transmissão, parece que o Hamilton esse ano, ano passado ele tomou um baile do Russell, e esse ano parece que ele está bem melhor do que o Russell. Pessoal que estiver acompanhando no YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, se estiver no podcast aí, avalie o nosso conteúdo. Seja no Apple Podcast ou no Spotify, onde você ouvir aí o F1 a todo vapor, avalie o nosso conteúdo, isso é muito importante e fortalece muito o nosso projeto aqui. Vamos falar então de George Russell. Vinha fazendo uma boa corrida, até bater, foi aí que deu o safety car na pista, e teve que fazer uma corrida de recuperação, estava até entregando essa corrida de recuperação muito boa, mas foi obrigado a abandonar a corrida por problemas mecânicos. O Egleison, você falou que esse problema não teve a ver com a batida? Foi comprovado já? Não foi não. Ele teve problema de freio. É um problema tipo semelhante ao do Alonso. Então, não foi exatamente por causa da batida, não. Uhum. E o Russell, a princípio, vinha fazendo uma boa corrida, mas aí o muro, como sempre ali no Canadá, vai gerar um safety car, não é verdade, Kevin? Sim, a gente esperava que fosse no Muro dos Campeões, né? Foi no segundo setor. Logo no Muro dos Campeões, acabou que ninguém bateu no Muro dos Campeões. Por isso. O Russell não é campeão. Pois é. Mas o curioso é que ninguém bateu no Muro dos Campeões. O pessoal soube contornar muito bem aquela chicane ali nas últimas curvas para poder ir para a reta. Mas aí o Russell no segundo setor estampou a lateral do carro. Deu sorte. Tá? Deu sorte de ter conseguido voltar, colocar um pneu novo e continuar a corrida. Vocês viram o vídeo? Do Alonso também. Só para completar, a esbarrada do Alonso também foi no setor 2 também. Foi. Vocês viram o vídeo de quando o Russell chegou nos boxes? Eu fiquei sabendo da roda, né? Que o pessoal se enrolou lá. E eu vou te falar, se isso fosse na NASCAR, o Russell tomava punição. Porque na NASCAR, quando a equipe deixa a roda sair daquele limite do box, o piloto toma uma punição para passar no drive-thru. Se fosse uma equipe pequena, tinha dado punição, porque o Russell veio com um carro, né, variado. Quando ele chegou nos boxes, a roda dianteira, a roda que ele tinha batido no muro, ela foi embora. E aí começou a confusão com a Mercedes, com o pneu para lá e troca e vai e volta. Ficaram quase 1 minuto lá tentando resolver, mas foi perigoso. Passou isso aqui, ó, de não acertar um mecânico da Mercedes. E curioso que não passou na transmissão isso, né? E isso não passou na transmissão. E também, eu lembro no GP do Azerbaijão, eu lembro também no GP do Azerbaijão, quando o Ocon foi entrar nos boxes para trocar o pneu, ele quase atropelou o pessoal da imprensa, que já estava indo pro meio dos boxes ali para poder já se reunir. Aí todo mundo saia assim pro lado. Eu que vi assim no cantinho, quando eu tava assistindo, eu vi no cantinho o pessoal assim saindo, quando o Ocon entrou nos boxes. Mas quase não falaram disso também. Esse eu vi que até eles na última volta e já vão fazendo essa questão da imprensa ali pro pódio, pra cerimônia ali da entrevista, tudo, e se esquecem que tem algum piloto que pode utilizar ali do pit lane. Foi até a questão da proibição agora de se comemorar no
da equipe comemorar ali na grade, né? Uhum. Mas estão comemorando da mesma forma. Eu falei com o Iglesias, teve um GP aqui que nós vimos a Red Bull ali, com todo mundo pendurado ali na grade do mesmo jeito, e não obedeceram em nada. Agora eu vou passar para o próximo piloto e vou começar com a opinião do Vinícius. Foi considerado piloto do dia pela votação popular. Cara, com uma Williams, o Alexander Albon com uma Williams, conseguiu aí largar de P9 e conseguiu um P7 nessa corrida. Ô Vinícius, corridaça do Alexander Albon, né? Mais uma, né, Luiz? Mais uma. A gente já viu, agora de cabeça me fugiu a outra corrida que ele ficou 50 no pneu, né? E Austrália, ano passado. Na Austrália, isso aí, obrigado. Na Austrália, ano passado, o Albon ficou com 50 voltas com o pneu e trocou na última volta, né? Porque era obrigado. Porque era obrigado. Porque era obrigado, exatamente. Isso mostra, na verdade, o amadurecimento do Albon, né? Acho que a saída dele para a Williams, mais que a Williams, a gente sabe que está na rabeira do campeonato, né? Grid, principalmente, mas fez bem para o Albon. Acho que ele amadureceu, acho que está pronto para dar um salto novamente para uma equipe maior, né? A gente vê o Albon tendo uma consistência dentro daquilo que a Williams pode apresentar, né? Ô Vinícius, e o seguinte, embora ele esteja na Williams, podemos aí pensar numa hipótese de Albon no lugar do Sérgio Pérez na Red Bull? Ele novamente aí na Red Bull? Sim, minha opinião, o Albon só não permaneceu na RBR porque não tem o mesmo, a gente sabe, né, Kevin, Luiz, o Iglesias, o pessoal que nos acompanha. O financeiro hoje é a maior parte da Fórmula 1, né? Entre competência e financeiro, o financeiro conta bastante, né? Então o Albon, por não ter o mesmo poderio financeiro do Pérez, já o Multimarco não tem paciência, eu é no Albon e no próprio Gasly também, né? Agora com o Pérez se tem mais paciência, né? Que o Pérez traz todo o dinheiro de um país, como o México, tem o pai bilionário que só perde em questão financeira para o papai Stroll, né? Que é forte, né? Então acho que isso prejudicou o Albon. Mas acho sim que o Albon está pronto para voltar à RBR como segundo piloto que sempre fez o papel, né? Uma coisa que prejudicou o Albon também foi que as duas corridas que ele ia se consagrar, o Lewis Hamilton fez questão de sacanear. Eu falei né? também. Eu já estou aqui até com os dados do Albon abertos para falar disso mesmo agora. Manda bala então, Kevin. Pode falar. Não, eu ia falar isso mesmo aqui. GP do Brasil, que ele terminou em 14º, mas era para ele ter terminado em terceiro. O GP da Áustria, que era para ele ter terminado em acho que segundo, terceiro, e ele terminou em 13º também. Porque ele foi jogado para fora. Logo na primeira corrida. Então, assim... O GP da Áustria provavelmente ele venceria. De 2020? Exatamente, porque o Bottas teve uma punição no final, né? E ele tinha pneus novos. Tinha até já tinha conseguido pagar de pneu vermelho, novinho, e o Bottas e o Hamilton de pneu médio usado, e faltava 7, 8 voltas. Negócio assim. Aí eu faço a pergunta para vocês, por que o doutor Helmut Marko não tem ou teve paciência com o Pérez e entendo, né? Não, e não teve eu ia até fazer eu ia até fazer a pergunta para vocês que o Vinícius até respondeu, né? Vocês acham o Albon o piloto melhor para Red Bull do que o Pérez? Mas aí na conversa já ficou meio claro para mim. Ele com certeza é o segundo piloto melhor. Mas calma aí que nós temos uma questão que tem que se ponderar que a gente não pode se esquecer. O Alexander Albon e o Pierre Gasly, até eu com o Gleidson, a gente faz live aí, sei lá, há anos já falando disso. Naquela oportunidade, era um regulamento antigo, um carro completamente inguiável, que era próprio para o Verstappen, que chegaram a dar declaração, inclusive Daniel Ricciardo ao sair, falaram que o carro era feito para o Verstappen e era muito difícil se guiar uma Red Bull por conta da questão do rake mais alto, a traseira ali, era muito difícil. E aí até quando condenaram Gasly e Albon, falaram que era muito por conta do carro da Red Bull ser diferente dos demais 9 carros do grid. Com a mudança de regulamento, que aí nós tivemos aí o Sérgio Pérez também, foi a primeira temporada dele foi muito ruim, e a segunda temporada já foi mediana ali, ele conseguiu fazer um trabalho satisfatório. Com esse novo carro, quem sabe o Albon e quem sabe o Gasly teriam desempenhos melhores também. Tem essa questão também, o carro era diferente. O que a gente essa que é a grande... fala aqui, né? Desculpa, Kevin. Não, pode falar. Vou te cortar. Mas é o que a gente sempre falou aqui nas lives, né? A gente não quer que o Pérez ande
ao lado do Max? Porque são níveis diferentes, a gente não está comparando os níveis de piloto, mas a gente quer que minimamente o ritmo seja próximo um do outro, né? E não o que a gente vem vendo nos últimos tempos, o Pérez fora do Q3, né? Uma RBR fora do Q3 hoje é 3 corridas, entendeu? Então, tipo assim, isso é irreconhecível, uma RBR fora do Q3, né? É surreal. Se alguém embarca aqui hoje na Terra e não sabe nada, assim, como assim? Que um carro está em primeiro, o outro está em 12º, né? A gente não consegue conceber isso, né? E o Pérez vem conseguindo esses feitos aí ultimamente. Eu acho que os torcedores do Pérez, quem falou que o Pérez ia ser campeão mundial, merece ter o seu nome no SPC Serasa. Quem falou isso foi o Cid. Porque tem um débito eterno com a sociedade, para falar uma asneira. A Receita Federal está atrás do Cid depois dessa declaração aí, Egleides. Vamos ser sinceros, galera. Depois que teve 2 vitórias pro Pérez e 2 pro Verstappen, quem não acreditou que poderia que a possibilidade do Pérez rosbergar? Quem pensou? Assim, Aqui, desculpa, nunca passou pela minha cabeça. Eu não vou dizer que o Pérez ele iria ser campeão, mas eu pensei, nos meus episódios do podcast, se vocês ouvirem lá, eu falo isso. Tipo, a chance é pequena, mas vamos dar umas 3, 4 corridas aí pro Pérez, quem sabe ele consiga esticar o campeonato, esticar ao menos. Nem esticar o cara conseguiu. Eu queria que ele esticasse pelo menos, que isso? Graças a Deus está tudo gravado, as nossas lives. Também tá. Então, assim, eu nunca falei sobre essa possibilidade. O Gleison tá aí, o Vinícius também. Graças a Deus, nunca cogitei a possibilidade do Pérez ser campeão mundial, tendo o Max Verstappen como companheiro de equipe. E nas lives, muita gente comentava: é sim, vai dar conta, sexo Pérez, blá blá blá. Gente, não adianta. Eu gosto do Pérez, acho um baita de um piloto, mas não é do pedigree do Verstappen, não adianta. Talvez o álbum com o devido carro incomodaria mais o Pérez do que o que ele faz agora. Cara, e o álbum ficou simplesmente à frente do Ocon e do Stroll no corrido. Sim. E só não ficou à frente do Pérez porque o equipamento falou mais alto. Né? Que também já é muita vergonha. Não, se fizesse isso aí, o Ricardo pega o carro na semana que vem. Se isso acontece. Mas nós cravamos aqui, Kevin. Não sei se tu acompanhaste a última live. Eu cravei aqui, acho que o Egleiton até foi mais ousado que o Luiz, não me recordo agora. Que eu disse assim: olha, depois de Silverstone, teremos um novo vice-líder no campeonato. E aí eu acho que foi o Egleiton. Sim, eu ouvi o episódio de vocês, eu ouvi, sim. O Alonso e o Hamilton irão ultrapassar o Pérez no campeonato depois de Silverstone. E é bem provável, está bem comprovado nos últimos tempos que isso vai acontecer mesmo. Né? Deixa eu fazer o jabá aqui. Ele não assistiu, o Vinícius, mas ele ouviu via podcast aí, que também é disponibilizado o conteúdo aí em podcast. Mas o Sérgio Pérez já são 3 corridas, se eu não me engano, que ele passa vergonha. É o próximo assunto nosso aqui. Só para ressaltar, o álbum foi P9 na largada e P7 na corrida. Foi considerado piloto do dia e 28% dos votos. Fez primeiro lugar no Q2. Primeiro lugar no Q2 com pneus macios. Sim. Boa, primeiro lugar. Eu tinha ido pro quarto pegar meu celular para poder continuar acompanhando o treino classificatório. Quando eu volto, eu olho assim, o cronômetro zerado, o álbum primeiro, eu fiquei tipo assim, tá acontecendo isso mesmo? Mas assim, uma questão interessante. Primeiro que ele foi o primeiro do Q2, porque ele deu muitas voltas na pista ali com o pneu, já foi se adaptando ali. E segundo o seguinte, eu não sei se vocês viram na transmissão, agora que o próximo assunto é o Pérez. O Pérez estava fazendo uma volta de pneus slicks. Estava fazendo um setor verde. Estava conseguindo uma melhor volta do que ele já tinha feito. E no setor 3, ele simplesmente abandona a volta. Pode olhar na transmissão. Vai para os boxes para colocar pneus intermediários e não conseguir passar para o Q3. Se ele pelo menos completasse a volta de slick, quem sabe ele conseguia aí um P7, um P8, conseguiria passar para o Q3. Ele estava fazendo o setor verde. Eu não entendi o abandono do Pérez, não sei se o erro foi de estratégia da Red Bull, porque ele chegou a colocar slicks, estava fazendo uma volta boa, quando veio abandona a volta, entra nos boxes, coloca o intermediário. Aí é tarde demais, meu amigo, não conseguiu o Q3. E mais uma vez, nós falamos isso no GP da Espanha, vou começar agora com o Egleiton aí. 6º lugar para o Sérgio Pérez é vergonhoso, né? Com a máquina que tem nas mãos, né, Egleiton?
É vergonhoso. Se você comparar o resultado do Verstappen com o do Pérez, o Pérez fez 5 boas etapas, né? Podemos dizer. E agora são 3 etapas que ele já não vai nem próximo do razoável com o carro que ele tem. Ou seja, 40% do campeonato do Pérez está sendo ruim. Assim, a próxima corrida, como é que vai ser o desempenho dele? Porque nós estamos vendo que a Aston Martin e a Mercedes estão aos poucos melhorando. Estão longe ainda da Red Bull. Acho que a Red Bull ainda tem muita coisa para entregar nesse carro. Você vê que o Verstappen, quando dá determinado momento da prova, fica no banho-maria, fica no modo cruzeiro. Mas assim, E nem atualizou. E nem atualizou. Isso que eu tô falando. Então, o Pérez não tem desculpa, como você falou, porque não teve atualização. O Russell parece que sentiu as atualizações da Mercedes. Parece que ele não... Parece que ficou um negócio melhor pro Hamilton e pior para ele. Tem reclamado mais do carro. A Red Bull não atualizou. É o mesmo carro do início da temporada, com pequenas modificações. Então, o Pérez não tem desculpa de atualização. Ele não tem justificativa, não tem alho para falar sobre o desempenho ruim dele. Realmente, eu acho que ele sentiu. Acho que aquela corrida de Miami, que o Verstappen sai lá da puta que pariu e vem e deu nele, jogou a cabeça do Pérez num turbilhão que ele não sabe mais o que ele faz. Porque na cabeça dele é o seguinte, o Verstappen tá largando lá do fundo. Eu aqui com essa nave, vou embora e vou vencer. Vou assumir a ponta do campeonato. Acho que até a gente imaginou isso. Eu não imaginei que o Verstappen fosse vencer em Miami. E o Verstappen vem, faz aquela corrida monstruosa, vence e bota um caminhão de diferença no Pérez dentro da própria corrida. Então acho que aquilo dali deu uma mexida na cabeça do Pérez que, tipo assim, o que eu faço? Não adianta. O cara sai de lá e me vence. E acho que a cabeça dele foi pro espaço agora. E Vinícius, o Pérez está deficiente tanto no ritmo de classificação quanto no ritmo de corrida, né? Então ele não tem aonde escapar, né, Vinícius? Exatamente. Desculpa, deixa eu perguntar para você, está muito barulho, pessoal? Estou no aeroporto mesmo, então Não, dá para ouvir um barulho aqui na Dá legal. E sim, falando do Pérez, né? Não tem perdão, como o Egleidson falou, né? Não tem ritmo de corrida esse ano. Ele não tem ritmo nem classificatório nas corridas contra Q3, né? Eu acho muito que, na verdade, o Pérez ainda está vivendo na RBR de 2021, aquela última corrida fatídica, né, em Abu Dhabi. Então, acho que ali 2022 dele foi um ano de férias, né? Depois do que ele fez, da baita ajuda que ele deu para o Max, principalmente na última corrida. E agora, em 2023, a gente está vendo que o Pérez é isso aí, é mais do mesmo. Então, tá na hora, e aí eu quero saber o porquê que o Helmut Marko tem essa paciência toda com o Pérez e não teve com o Gasly e com o Albon, né? E eu acho que muito, cada vez se comprova mais que são 2 fatores. Primeiro, financeiro, e segundo, por causa de 2021. Porque se não fosse 2021, meus amigos, olha, eu acho que o Pérez já não estava na RBR há muito tempo. Vinícius, mas eu vou te falar uma coisa, a paciência do Helmut Marko, sabe onde está? Gasly e Albon, eu não era dominante, eu tinha uma rival chamada Mercedes. Pérez, eu simplesmente estou em primeiro no campeonato de construtores com 321 pontos, o segundo lugar 167. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável, entendeu? Então, mas pensando num planejamento de médio prazo, por exemplo, até para o meio dessa temporada, para o ano que vem, um piloto só como Max não é suficiente para garantir o título de construtores. E a gente está vendo, principalmente a Mercedes, né, a Aston Martin não tanto por causa do Stroll, mas principalmente a Mercedes tendo uma regularidade muito boa com seus 2 pilotos, né? Então o campeonato de construtores, que é como o Egleidson e tu, Luiz, bem falam aqui, Fórmula 1 é campeonato de equipes, de carros, né? E o campeonato mais importante é o de construtores para as equipes. Um carro só não vai conseguir trazer o título para a Mercedes, né? Para a Mercedes, perdão, para a RBR. Nessa temporada? Se for você falar temporada, acho que não, acho que tá muito tranquilo, mas pensando pro ano que vem. Concordo. E falado aí da decepção do Pérez, agora nós vamos começar até com o Kevin aí, porque vai ser o assunto que ele vai... Lógico. O Carlos Sainz largou em 11º, o Pérez em 12º. O carro da Red Bull é muito melhor que o da Ferrari hoje. O Pérez fez exatamente a mesma estratégia dos carros da Ferrari. E ele não conseguiu ameaçar os carros da Ferrari. Então, o que me pega é ele não conseguir passar as Ferrari. Não, Leclerc em 10º também. Vamos lá. Vou até complementar para você aqui, ó. O Leclerc em 10º,
largou em 10º, o Sainz em 11º e o Sérgio Pérez em 12º. E na classificação final da corrida, o Leclerc fica em 4º, o Sainz em 5º e o Sérgio Pérez em 6º. Ele não consegue passar nenhuma das duas Ferraris. Mas eu não sei qual a surpresa de vocês, principalmente do Iglesias. Eu vou trazer um fato aqui, que se repetiu, agora não me lembro a corrida. Mas eu tenho cristalino na minha mente. Zandvoort, do ano passado, o Hamilton largando na largada, à frente do Pérez, o Hamilton largando de pneus médios e o Pérez largando de pneus macios. O Pérez minimamente não conseguiu nem ameaçar o Hamilton. Ele não conseguiu nem chegar a menos de um segundo do Hamilton. E esse feito se repetiu de novo o ano passado. Né? Então, quer dizer, não tem surpresa nisso que o Pérez vem apresentando, né? Ou não vem apresentando. É porque o carro é muito bom, né? O carro é muito à frente da Teria obrigação Ferrari. de chegar no mínimo em terceiro. No mínimo. Sim. O carro sozinho ele chega em terceiro. Se tu deixar o carro no grid, o Iglesias, Luiz e Kevin, se deixar o carro no grid sozinho, no controle remoto, ele chega em terceiro. Concordo. Aí que entra aquela questão. O piloto faz diferença. Pode ser no melhor carro, a gente vê que o piloto faz diferença. É o conjunto carro-piloto, né? Você também não vai ter... você não vai conseguir ser campeão com uma Williams, mas também não dá pra você ser campeão mundial com o Pérez. Tá, é o que eu tô dizendo. O conjunto carro-piloto, só que geralmente os melhores pilotos querem os melhores carros. Isso. Então, por isso, raríssimas vezes você vai ver um piloto ruim ou mediano vencer um título mundial, porque geralmente o melhor piloto quer o melhor carro, e assim foi assim em toda a história da Fórmula 1. Né? Se ele é o melhor piloto, ele tem essa regalia de ser muito bom no que faz, ele quer o melhor carro, ele não quer andar com um carro ruim. Vocês já falaram sobre o Verstappen e o Senna, o número de vitórias? Sim, no começo da live. Eu só quero dar um recado aqui, e eu sei que vocês três compartilham da mesma opinião, que cada piloto escreve a sua história. Não precisa ficar nessa briga de que Verstappen é melhor que Hamilton é melhor que Vettel é melhor. Não, cada piloto, gente, escreve a sua história. Fórmula 1 tem cada um dos seus melhores pilotos. Então, os grandes feitos de um piloto invalidam o outro. Então, o pessoal precisa parar com isso. Porque agora Verstappen vai ultrapassar fulano, Beltrano vai ser melhor que ele. Não, vai ser melhor que Hamilton. Tem espaço para a história que o Hamilton escreveu e vem escrevendo, tem espaço para a história que o Max escreveu e vem escrevendo, e o Vettel, assim sucessivamente. Então, assim, o grande recado é: cada piloto escreve a sua história, e ele não precisa necessariamente ser melhor que o outro. Cada um tem a sua história. Boa. E uma coisa que eu reparo muito assim nos fãs tanto de Verstappen, de Hamilton, que fica essa guerrinha, né, entre os dois, que a torcida do Hamilton reclama que o Verstappen está ganhando porque tem carro. Quando o Hamilton foi campeão, tinha o melhor carro. E a torcida do Verstappen reclama que o Hamilton só foi campeão no passado porque também tinha um carro. Quando o Verstappen ganha agora, porque ele também tem um carro. O contexto dos dois é o mesmo, e isso não muda. Schumacher foi campeão porque a Ferrari é uma nave. Alonso foi campeão porque o carro da Renault era consistente, embora o carro do Kimi Raikkonen também era melhor de reta, mas quebrava. O Vettel foi campeão porque a Red Bull era o melhor carro. E assim vai, cara. Isso não muda. Sempre. Kevin, então eu vou começar com você, porque eu vou falar agora de Ferrari. Vou falar de Charles Leclerc, seu piloto favorito aí. Da geração da geração atual. E Carlos Sainz, o monegato, o monegasco, do jeito que vocês querem tratar. Charles Leclerc e Carlos Sainz, pilotos da Ferrari. Como que você avalia? A primeira questão que eu queria perguntar para você, Kevin, é o seguinte. Você acha que a Ferrari teve um salto de desenvolvimento mesmo? Ou você acha que esse resultado é um pouquinho por conta do mau desempenho do Pérez, do Stroll, do Russell ter abandonado a corrida? Faz esse balanço aí. A Ferrari melhorou ou foi muito por conta das péssimas atuações de Stroll, Russell e Pérez? Na verdade, a gente teve 4 motivos aí para que ele tivesse tido esse bom resultado, né? Assim, se a Ferrari tivesse tido um bom treino classificatório como ela costuma ter, largasse em primeiro, o Leclerc talvez, o Sainz em terceiro, eles iriam terminar em quarto e quinto.
porque eles seriam ultrapassados pelas Red Bulls e pelas Aston Martin. Então, ia dar meio que no mesmo do que largar lá atrás, eles terminando numa boa posição. Mas o que a gente pode dizer é que as Ferraris tiveram essa atualização, que melhorou um pouco a questão do desgaste de pneus. O carro da Ferrari deu uma melhorada em ritmo de corrida. Eles meio que copiaram o side pod da Red Bull e falaram que eles iriam se inspirar mesmo, né? Nesse side pod, então deu uma melhorada no ritmo de prova. A Ferrari fez 35 voltas de médio, coisa que até um tempo ela atrás não costumava fazer. Isso eu achei interessante. Então, assim, o primeiro ponto é esse, né? A Ferrari teve uma boa atualização aí. Segundo ponto, foi o que o Luiz falou, que as equipes não tiveram um dos seus pilotos fazendo um bom resultado, como seria o Pérez e como seria o Stroll. Então, se a gente fosse olhar assim, a nível de curiosidade, se Pérez e Stroll fizessem um bom resultado, nós teríamos, então, na verdade, Leclerc e Sainz em sétimo e oitavo. Né? Na verdade. Então, a realidade seria essa. Só que também teve a boa estratégia da Ferrari, que eu acho que é importante a gente mencionar isso. Que quando a Ferrari escolheu não parar, eu pensei, legal, vão terminar em 15º e 16º. Fizeram besteira de novo. Mas, para minha surpresa, foi o que o Gleidson falou, o carro da Ferrari rendeu com um pneu médio. Foi 37 voltas, né? 30... Você falou, Gleidson? Pararam na volta 34 ou 35, se eu não me engano. 34, dá pra ver aqui, inclusive. Deixa eu ver aqui. Mas, cara, assim, eu fiquei surpreso realmente com o resultado dos pilotos também, né? Tiveram ritmo de prova, o Leclerc não ficou forçando o que não dava, que era aquela parada que a gente estava falando mais cedo, né? O Leclerc parece que desaprendeu a ter consistência. Que era o que ele tinha, por exemplo, tu pega a temporada de 2020, o carro da Ferrari era horrível. Péssimo. Mas ele entregava o resultado. Ele pontuava. Ele botava o carro em sexto, em quinto, em sexto. Teve 2 pódios, inclusive, um segundo na Áustria e um terceiro no GP de 70 anos da Fórmula 1. Que quando o Bottas estourou o pneu no final da corrida, ele estava em quarto e herdou o terceiro lugar. Consistência. Aquele carro da Ferrari não era um carro para subir no pódio. Era um carro muito pior que esse aí agora, muito pior. Mas ele teve consistência. Então me parece que essa derrota que ele teve no ano passado pro Verstappen foi um soco no psicológico dele. Porque acho que todo mundo falava um pouco, né? Que o Leclerc ia ser o nêmesis do Verstappen, ia ser aquele cara que ia brigar por igual, e todo mundo esperava isso. Acho que ele próprio também esperava isso, porque eles brigavam desde a época do kart. Aí depois que ele teve essa derrota aí no ano passado, dá pra ver claramente que o problema dele é mais psicológico do que de talento, né? Só corrigindo, Kevin. O Leclerc parou na volta, o Sainz na volta 38 e o Leclerc na volta 39. Isso, abri aqui. É isso aí. Você tá falando então, assim, o grande psicológico. Enquanto o psicológico do Leclerc está abalado por esses maus desempenhos, seja pessoal ou seja da equipe, o Verstappen, que seria o seu rival direto, fazendo piadinha por quase abandonar a corrida por passar numa zebra salsicha. Então, você vê o nível de psicológico dos dois. Enquanto um tá fazendo piadinha, o outro tá com o psicológico completamente abalado porque o carro quer extrair mais do que o carro oferece. E também tem os erros individuais dele, né? E tem umas outras paradas também. Erro da equipe também, por exemplo. Por que o Leclerc largou em 11º na corrida? Décimo na corrida. Por quê? No Q2, o que aconteceu? Culpa dele é da equipe, né? Não. Aquele negócio de pneu. Então, ele bota pneu. Disso, não. Essa questão. Eu vejo que o Leclerc, embora seja um piloto com talento, ele não é um piloto que tem postura de primeiro piloto. Do cara que comanda a equipe ali na frente, né? Que tá ali na frente. Porque ele pediu para colocar pneus macios, parece, no Grande Prêmio da Espanha, e colocaram duros. Então, aceitou essa situação. No Grande Prêmio do Canadá agora, no treino classificatório, ele queria macios, colocaram intermediários. Então, acho que me falta talvez uma postura dele de fazer a equipe trabalhar para ele. Frederic Vasseur disse que iria trabalhar para o Leclerc esse ano. Né? Parece que só agora no Grande Prêmio do Canadá que isso começou a acontecer, porque a equipe falou que o Sainz não iria atacar ele. E o Sainz queria atacar. O Sainz tinha ritmo para atacar. Isso foi um fator que chamou a atenção, né? Por 2 vezes a equipe chamou o Leclerc no rádio e disse que o Sainz não iria atacar o Leclerc, né? Mas eu acho, Kevin, principalmente que a gente já tinha conversado aqui anteriormente, até o Luiz Weber, o psicológico do Leclerc agora dá sinais que realmente foi afetado, né? Foi abalado. Eu tenho muito cristalino na minha mente um erro do Leclerc de principiante ano passado em Paul Ricard, né? Ele saiu sozinho da pista, né? Sozinho, bateu o carro. Então,
um piloto sem confiança é a mesma coisa que um jogador de confiança, ele não vai estar. Então, um piloto sem confiança, ele não vai dar tudo de si. Não é porque ele não quer, é porque ele acha que vai acontecer alguma coisa ali na frente, né? Então, a gente está vendo que essa relação Ferrari e Leclerc não está sendo uma relação boa para o Leclerc, para o Leclerc, né? Para mim, na minha opinião, o esporte do Leclerc já está abalado. Acho que a única maneira de se restabelecer o que a gente sabe que o Leclerc é ele saindo da Ferrari. Porque na Ferrari ele não vai retomar essa confiança que ele tinha. Eu acho até que daria sim. Acho que daria sim para ele poder continuar tendo um bom psicológico na equipe. A questão é a equipe trabalhar mais para ele, por exemplo, o que aconteceu agora no Grande Prêmio do Canadá. Teria que fazer isso mais vezes, mas aí é entender se isso dá para fazer, porque o Sainz é um piloto que leva um grande aporte financeiro para a Ferrari. Ele tem o patrocínio do Santander, o Santander voltou para a Fórmula 1 porque é um banco espanhol, tem um piloto espanhol. Ele tem o patrocínio da Estrela Galícia. Então, assim, ele tem um patrocínio muito, até mais, um aporte financeiro maior até que o Leclerc. Só que o Leclerc é o piloto da base. Então, por ser da base, o pessoal lá de cima, o John Elkman, que é o chairman lá da Ferrari, ainda dá preferência para ele. Só que o aporte financeiro do Sainz é maior. Então tem que ver se a equipe vai querer fazer esse trabalho a favor do Leclerc. Mas uma forma de ajudar ele seria assim. A equipe fazer um carro para ele e investir somente nele. Aí seria uma forma que ajudaria. E essa questão do assoalho do Leclerc, você chegou a acompanhar no início da corrida? Sim, eu soube que ele teve, chamam de a rampa, né? A parte de baixo do carro estava quebrada, a equipe trocou às pressas com o carro no grid para poder largar, e eles trocaram um pouco antes. Soube disso aí. E teve essa questão também, e me parece, eu não vi, se vocês tiverem uma informação, me parece que isso foi na volta de apresentação ali, ou no início ali, e muito por conta do Leclerc. Talvez ele tenha passado numa zebra salsicha, alguma coisa, algum lugar ali que danificou, que isso não estava na classificação, entendeu? Agora, uma coisa que dá para falar é que a Ferrari sim melhorou na sua atualização, porque se tu pegar até os gráficos, assim, depois eu posso até mandar para vocês pelo Instagram. Eu não sei se dá para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Legal, aí dá para ver. Aqui é a linha do Leclerc, a linha do Sainz, ó. Relação deles com o Verstappen, a diferença que vai caindo, evidentemente, porque o Verstappen mantém o ritmo, né? E o ritmo deles é abaixo. Se você for pegar esse gráfico do Fórmula Data de corridas anteriores, a queda na linha é maior. É uma queda tipo essa aqui do Pérez, aqui, ó. Assim, ó. Ou desses pilotos aqui mais abaixo, como o Albon, por exemplo, no ritmo. Sim. Você vê que o Leclerc e o Sainz, eles têm uma queda menos acentuada, aqui, ó, até trocar os pneus e depois recuperar o ritmo, em relação ao Alonso e o Hamilton aqui em cima. Talvez isso explique que a Ferrari realmente melhorou no ritmo de prova, com base naqueles dados ali. Então vamos lá, o Leclerc largou em 10º e ficou com o 4º lugar, e o Sainz largou em 11º e ficou com o 5º lugar. Mas tem uma questão também dessa questão dos gráficos, que a gente tem que analisar tudo também. Não tiveram ataques, né, durante a corrida, né, principalmente depois da troca, né? Então você mantém briga. Por exemplo, se você vê o ritmo do Verstappen constante, porque o Verstappen manteve a primeira posição de uma forma tranquila a corrida toda. Ele venceu de ponta a ponta. Então, se você pegar uma corrida sem briga, que foi o caso, o Sainz não poderia atacar o Leclerc. Por 2 vezes, o Vinícius até mencionou aí, por 2 vezes a equipe falou. Então, se você mantém um ritmo, né? Você vai ter só vento na sua frente, você não vai ter carro, você não vai ter disputa, você não vai ter... Né, tem tudo isso também, que pode ser também que tenha relação com esse gráfico da Ferrari. Você quer mencionar alguma coisa, Cleiton? Só para dizer uma coisa sobre o Leclerc, eu acho o Leclerc um baita de um piloto, em termos de talento puro. Eu acho que ele tem um talento muito parecido com o Verstappen. A galera pode achar que eu tô louco, mas talento. Mas o psicológico dele realmente... Aí nesses momentos que a gente tem que exaltar o Verstappen, que aos 25 anos demonstra a maturidade de um cara que tem 35 anos, extremamente frio. Aí a gente entra naquela questão de eu cansei o Senna, foda-se o Senna. Na mente do Verstappen tá tipo isso. Então, assim, acho que o ponto principal pra gente analisar é o seguinte: o Verstappen em 2021, o Hamilton bate nele em Silverstone, joga ele no muro. Poderia ser o momento que o Verstappen podia se abalar psicologicamente, na corrida seguinte ele vem e vence.
Então, comparar qualquer piloto dessa geração com o Verstappen é muito complicado, porque ele é muito fora da curva nessa parte psicológica também. Você vê o Lando Norris às vezes se abalando, você vê o próprio Leclerc se abalando, Russell cometendo um erro, Russell e o Verstappen, basicamente, não erra. Então não é só o talento, o mental do Verstappen ele é muito, a gente brinca. Quando eu falo, o Verstappen me lembra o Schumacher por causa disso. A mãe morre, o cara vai lá e vence uma corrida, é muito robótico. Parece que não tem emoção nenhuma, né? Até dá raiva às vezes. Mas essa questão psicológica... O único momento que eu vi o Verstappen sentir um pouco foi a final em Abu Dhabi. Foi. E ele foi ultrapassado pelo Hamilton, o Hamilton foi embora, o Pérez tentou ajudar e o Verstappen não chegava no Hamilton e aquela corrida estava perdida se não fosse a batida do Latifi. A corrida estava perdida. A gente até falou aqui em outras oportunidades que o Verstappen ele reúne o melhor de Senna e de Schumacher, né? Ele reúne, a gente estava conversando até ele reúne a frieza do Schumacher, tipo assim, cara, você tem que ir lá e fazer a melhor ponto, ele vai lá e faz, né? E também tem essa obstinação pela vitória, que é o que o Senna tinha. Né? O Senna era obstinado pela vitória. Em segundo lugar, não servia para o Senna, como não serve para o Max também, né? Então esse conjunto de frieza, maturidade e obstinação pela vitória faz com que o amadurecimento que o Max adquiriu nesses últimos anos faz com que o Max seja imbatível hoje, né? Sim. A única coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: desfrutem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, porque está diante dos nossos olhos um dos maiores pilotos de todos os tempos. Sim, sim. E observação aqui para você. Muita dessa molecada que está começando a assistir Fórmula agora, que tem 15 anos, que está aí nos seus primeiros anos de Fórmula 1, eles não viram o início do Hamilton, não viram o Alonso sendo campeão, nem o Hamilton sendo campeão pela primeira vez ali, não viram o Schumacher, muitos também não viram o Vettel, muita galera começou a assistir em 2017, 2018, então aproveita que vocês estão vendo o Verstappen. Registra aí na mente de vocês, que vai ser falado por muito tempo. Cara, estamos presenciando a história sendo escrita, cara. Estamos presenciando a história sendo escrita ao vivo. Estamos participando de um momento que muitas vezes a gente viu na Fórmula 1, né? Tem que ser sincero, poucos a gente viu a ascensão, a gente vê que eu digo presenciarmos, né, a ascensão de um piloto que chega na Fórmula 1 com os erros possíveis de um look, né, de um novato, até o suposto agora tricampeonato, e quem sabe aonde o Max pode chegar, né? Sim. Isso que é o legal, a gente não consegue hoje prever onde o Max pode chegar, qual o ápice dele, né? A gente vai vendo a história sendo escrita. Tem um comentário aqui do... isso que eu ia falar agora, do comentário. O Max, acho que tem essa mentalidade por causa do pai, que exigia demais dele no passado em outras categorias. Acho que o Verstappen, pai, fez isso para o Max não ser igual a ele. O detalhe, tem uma história interessante, que o Max foi para uma corrida de kart, se eu não me engano, e ele não venceu a corrida, e o pai dele veio embora de carro e mandou o Max, e o Max teve que vir a pé, né, para casa, teve que voltar a pé para casa, não teve a carona do pai, porque não venceu a corrida. Então teve uma situação de criação muito rígida do Joey Verstappen para o Max Verstappen, talvez por isso que ele é tão frio e calculista, como o Egleison mencionou. Ele teve essa criação muito rígida. De antemão, eu acho muita sacanagem, porque o Joey Verstappen foi um piloto horroroso. Horrível. Então, horrível. Mas, o mais engraçado é que toda vez que o Max, quando acontece alguma coisa, ele lembra do pai dele. Foi perguntado agora nesse fim de semana: por que você é tão bom na chuva? Aí ele falou: porque meu pai ficava na pista de kart, na chuva, eu guiando, andando no kart, e meu pai com a mão falava: freia aqui, acelera lá, vai aqui, passa aqui. Então, assim, o Jones foi como piloto, foi medíocre, mas o cara andou do lado do Schumacher, o cara viu gente boa andar na Fórmula 1. Não, pode entender, né? Tem muita gente que entende muito do esporte e talvez da pilotagem nem tanto. Ele viu, né? O Jones é o famoso jogador de futebol ruim que virou um bom técnico. Ele só teve 2 pódios na carreira. Só teve 2 pódios na Fórmula 1, só. Nem o Jos Verstappen sabia que ele era tão bom treinador. Teve 2 pódios na Hungria e na Bélgica, em 94. Pela Benetton. Vou lembrar o pessoal, mais uma vez, que estiver assistindo no YouTube, deixar o like no vídeo. Se estiver nos agregadores de podcast, seja no Google Podcast, Spotify ou Apple Podcast, avalie o nosso conteúdo aí do F1 a todo vapor, dá aquela moral pra gente. Isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. Vou passar um assunto agora do Ocon, cara. Vocês viram aquela situação da asa traseira do Ocon?
Aquilo ali No finalzinho. é normal ou deveria ter pelo menos uma bandeira de advertência ali? O Norris chegou a reclamar muito nos rádios. O que vocês viram dessa situação aí? Quer começar essa aí, ô Iglesias? Ah, sinceramente, estava balançando, mas acho que se chegasse a algum ponto crítico ali, ia pedir para ele parar, mas acho que não era para tanto. Eu estava balançando, ok, mas a pista do Canadá é bastante ondulada, e ela ondula, e ela assim, e aquela asa ela fica presa por cabo, se eu não me engano. Aquela asa ela não sairia voando, ia parar em algum lugar, ia ficar presa no carro. Quem fosse se lascar para mim seria o próprio Ocon, poderia até prejudicar um outro piloto. Mas acho que a Fórmula 1 hoje em dia é tudo muito, ai, não pode, se tiver um pedaço de papel em algum lugar, eles têm que parar o carro. Não estava atrapalhando ninguém, ele estava disputando, foi até o final da prova, eu acho que não era para impedir de correr, não. Vida que segue. E o Ocon chegou a dizer que trata do material ali que a Alpine utilizou ali, que faz com que essa asa balance mais ali. Mas, a princípio, a direção de prova também não viu risco nenhum. Então, seguiu o jogo, né? Isso aí sabe o que é, Luiz? Esses carros das equipes, esses carros pesados, que as equipes têm que bater o peso. E cada vez a gente está vendo carros quase se desmanchando na pista. Os carros estão muito sensíveis das suas partes, porque a questão de baixar o peso, baixar o peso, baixar o peso. Então, a gente está vendo algumas coisas. Teve uma corrida, acho que ano passado, que o carro do Alonso teve uma tampa lateral que soltou também. Então, assim, os carros estão muito frágeis, os carros da Fórmula 1, falando na parte de carenagem. O Russell bateu roda, mas na parte de carenagem os carros estão muito sensíveis, muito. E você está falando essa questão do peso, inclusive, para quem não sabe, a maioria das equipes este ano tem alguma parte do seu carro no detalhe preto, não é porque é pintura, e sim para economizar o peso do final ali do carro, para não se pintar o carro, não é isso, Vinícius? A pintura pesa, Isso é uma coisa que no regulamento deveria constar, que as equipes têm que pintar o carro, seja de preto, mas pinta o carro, né? Não fibra de carbono pura, né? Não pinta o carro. Você quer ficar o carro todo preto, como a Mercedes, o carro não é pintado. Se a gente vê o carro de perto, eu acho que ele é muito mais feio do que parece, né? Então, cara, bota no regulamento, tem que pintar. Ah, mas vai aumentar tantos quilos. Ok, vai aumentar para você e para os outros do grid também, para as outras equipes também. Mas pinta o carro. Então, isso fica realmente visualmente muito feio, né? Com certeza, seria interessante. Uhum. Abandonos da corrida. George Russell, Logan Sargent, aí com problema no motor, logo cedo. Punições, uma punição inusitada, fazia tempo, acho que eu nunca vi uma posição dessa, na verdade. Que eu me lembre, não. Lando Norris, 5 segundos por comportamento antidesportivo. E aí eu fui verificar do que se tratava, foi que no pit stop dele, ele foi bem mais lento para tentar, para esperar completar o outro pit stop, e isso acabou prejudicando muito o Alexander Albon, que vinha atrás, e o Leclerc. Vocês viram essa questão do Lando Norris aí? Sim, fiquei sabendo disso aí. Deram como conduta antidesportiva, né, também. Acho que eu não me lembro de ter Teve uma punição conduta nesse sentido. Deram uma punição também de conduta antidesportiva. A advertência de conduta antidesportiva para ele. Mas acho que foi outra coisa. Não, mas ele teve punição. Ele teve punição. Deve ter dado. Não, por isso. Foi punição de 5 segundos. Uhum. Eu tô procurando a punição. Inclusive, ele tem de pontuação. Porque ele terminou a linha de largada em nono, com 5 segundos é que aparece no segundo ou 13º. Isso, perfeito, Iglesias. Perfeito comentário. Inclusive, essa corrida foi marcada por 2 migués, né? Esse migué do Lando Norris aí, para atrasar a parada do pit stop ali e prejudicar outros pilotos. E o migué que nós comentamos mais cedo do Alonso também, que o Oscar de melhor ator desse ano vai para o Alonso, com certeza, ali no pit lane com o Hamilton. Então nós tivemos essas duas situações de pit stop que esses pilotos deram um migué aí, assim dizendo. Piloto do dia, Alexander Albon. Votou nele, Vinícius? Sim, merecidamente, né? Eu acho que depois do que o Albon apresentou nessa última prova, é totalmente merecido a votação de piloto do dia, né? Kevin, achou
o Alexander Albon também, o piloto do dia? Também, eu já estava pegando, na verdade, o celular para votar na corrida, mas quando eu fui votar já estava na última volta, tinha encerrado. Mas estava lá o nome dele já, como álbum. Eu ia votar nele mesmo. Eu votei nele também. O Gleison? Votei nele. Volta mais rápida. Sérgio Pérez, na última volta aí na Bacia das Almas, com pneus macios novos. 1,14,481. Agora, imagina uma situação hipotética, meus amigos, se o Sérgio Pérez para no pit stop, coloca esses pneus macios e não consegue abaixar o tempo do Hamilton ali. Ficaria mais feia a situação dele, né, Vinícius? Sem dúvidas, né? Eu acho que o Pérez não fez mais que obrigação de tirar esse pontinho que o Hamilton ia fazer, né? E em termos de campeonato, para o Max não afetaria em nada, mas é moral, né? É aquela coisa que a gente falou na última live de, cara, tem que mostrar supremacia, né? Tanto o piloto quanto a equipe, né? Então, foi o que a RBR fez tudo certo. Para o Pérez, tira aquele ponto do Hamilton pela questão moral mesmo. Mostrar, olha, que aqui quem manda é a gente, né? Com certeza. E outra coisa, você impede o Verstappen também de tentar fazer alguma besteira ali, né? O Verstappen já passou na zebra salsicha. Você vai querer que ele se arrisque ali para fazer a volta mais rápida? E às vezes pode complicar uma situação ali numa corrida que já está praticamente ganha por ele, né? Um detalhe interessante, se vocês quiserem comentar, fica à vontade, mas só para curiosidade aí do podcast, o TL1 foi interrompido por problemas no sistema de câmeras de segurança da Fórmula 1 e tivemos apenas o TL2 no primeiro dia, com 1h30, ou seja, estendeu um pouquinho o TL2. Isso, a nível de Fórmula 1, é um pouco bizarro, né? A maior categoria do automobilismo mundial ter problemas no sistema de câmera e ter que interromper um treino livre, né? Eu também não me lembrava de nenhum caso semelhante. Não. Acho que nunca aconteceu, primeira vez. Passar aqui rapidinho, então, a classificação dos pilotos. Max Verstappen mais líder do que nunca, 195 pontos. Seguido de Sérgio Pérez, 126 pontos. Sei que a gente tá fazendo isso. Terceiro lugar, Fernando Alonso, 117 pontos. Aí Vinícius, Egleidson, Kevin. Fernando Alonso para o Pérez é 9 pontinhos de diferença, meus amigos. A gente deu aquele prazo de Silverstone, né? Então, acho que talvez pode ser antes isso. 9 pontos apenas de diferença. Lewis Hamilton em quarto. Silverstone em 2 provas, hein? Silverstone nessa prova Bom, mas então, pode ser antes. Pode ser na Áustria. Tem sprint na Áustria, viu, gente? E Silverstone. Mas a Áustria tem sprint. Mas eu acho que o Pérez vai fazer um bom resultado na Áustria, porque tá correndo na casa da Red Bull. Acho que ele vai sossegar, vai fazer o que tem que ser feito. Pódiozinho ele pega, não é possível. E a Áustria tem uma pontuação um pouquinho extra aí dos 8, 7, 6, 5, 6. 8, 7, 6, 5, 4, que é sprint, né? Não vamos ter sprint na Áustria, mas é interessante. Uma pista muito rápida, curta. Mais 9 pontos aí do Fernando Alonso para o Sérgio Pérez. Quarto, Lewis Hamilton, 102 pontos. A 15 pontos aí do Fernando Alonso. Vai ser uma disputa interessante também, o Alonso com o Hamilton. Quinto, Carlos Sainz. Aí já vem aí vem essa turma aí da Elite. Agora já vem a turma de menos de 3 dígitos. Aí, quinto, Carlos Sainz, 68 pontos. Sexto, George Russell, 65. Sétimo, Charles Leclerc, 54. O Carlos Sainz dando um baile no Leclerc na pontuação aí. Oitavo, Lance Stroll com 37. Então vamos pegar aí Alonso com 117 e Lance Stroll com 37. 80 pontos de diferença. Só para ter. A diferença de pontuação do Alonso, do Stroll pro Alonso, é maior do que a do Pérez pro Verstappen. Então é discrepante, né? Discrepante. São 69 pontos do Pérez pro Verstappen e 80 do Stroll pro Alonso. Impressionante. Esteban Ocon, 29 pontos em nono. E décimo, Pierre Gasly, 15 pontos. Aí a Alpine aí sendo a quinta força, assim dizendo, consolidada. Classificação do Campeonato de Construtores. Red Bull, 321 pontos. E a Mercedes em segundo com 167. Eu não sei, eu não sou tão bom em matemática, mas será que na primeira metade do campeonato nós já podemos ter aí a campeã de construtores? Nós vamos terminar na Bélgica, né? Em Spa. Será que dá para a gente cravar aí a campeã? Se não for na Bélgica, pelo menos ali na Holanda ou Itália. Acho que a Itália é o limite máximo para que a Aston Martin consiga estender isso aí.
321 pontos. Tem. Eu acho que na Itália também. Itália, no máximo, Singapura. Sim. Ótimo. Red Bull 321, Mercedes 167, Aston Martin 154. Essa briga vai ser maravilhosa até o final Tá maneiro, tá. da temporada. Tá legal, Quem né, velho? Sabe, a Ferrari chegue perto ali, dependendo do que acontecer. não. 122 não tá longe, não. Não começa, Kevin. Não começa. Não vai Ferrari ser. pra Mercedes? Ferrari pra Mercedes dá, pô. Pra Mercedes? Ferrari briga. Não, olha, matematicamente, óbvio que dá. Eu tô dizendo, a gente tá vendo aí um campeonato que eu não sei se a Ferrari tá no nível da Mercedes, da Aston Martin pra conseguir caminhar, entendeu? Ô Luiz, se eu te falar uma coisa, pô, basta o Stroll continuar fazendo o que ele tá fazendo. Tá E bom. o Leclerc e o... Se o Leclerc e o Sainz terminar toda a corrida, quarto, quinto, como foi essa corrida agora, já começa a aproximar. Já começa a tirar. Porque, ó... Mas nós vimos isso aí que dependeu de três pilotos, né? Vamos imaginar que o Alonso termine sempre em terceiro. 15 pontos, né, que faz. Sim. O quarto e quinto faz 12, 10. Já tira 7 pontos, 22. Já tira 7 pontos do Alonso. Mas já começa a tirar, entendeu? Você vai ter que contar com uma corrida satisfatória do Pérez, do Stroll e do Russell quase toda a corrida, né? A gente tem que descartar esses três quase toda a corrida. Sim. Não, o Stroll toda a corrida, basicamente fazer besteira é possível. O Russell já não. O Russell realmente pode ser que aí já não é normal toda a corrida isso não. Então vamos lá, Ferrari 122, Alpine, aí já acabou o pessoal dos 3 dígitos. Vamos lá, aí vem para a Bacia das Almas aí. Alpine 44 pontos. Eterno quinto. McLaren 17 pontos, acho que vai ser eterno sexto também. Acho que ninguém ameaça a McLaren, não. Alfa Romeo 9 pontos. A gente nem fala do Bottas, né? Acho que nós já estamos na 9ª etapa e a gente não fala do Bottas. Bottas está tendo uma temporada assim apagada, embora pontuou nessa corrida, eu sei que pontuou. Sim. Mas a gente nem, nas nossas lives aí, quase a gente nunca tá falando do Bottas, tá muito apagado essa temporada. O carro da Alfa Romeo caiu porque a Ferrari decaiu também, né? Então as suas clientes também decaíram. Com certeza. Se você for pegar os resultados do Bottas no ano passado, quando a Ferrari começou melhorzinho, tu vê que o Bottas pontuava uma corrida sim, uma corrida não. Uma corrida sim, uma corrida não. E o Zhou também pontuava. O Zhou também pontuava. Uma corrida sim, uma corrida não. Esse ano a Alfa Romeo caiu. Ano passado falamos muito do Bottas. Ano passado nós falamos muito do Bottas. A Haas também, você vê, a Haas está abaixo da Alfa Romeo também. E essa briga aqui pelo penúltimo lugar, ó, Alfa Romeo 9 pontos, Haas 8 pontos e Williams 7 pontos. Essa tá interessante também aí para ver quem que vai ficar com a penúltima posição, né? E eu acho que a Williams ainda vai ficar em sétimo. Ainda vai conseguir, porque dessas 3 equipes aí, o que tá melhor é o Albon. Tá mais fazendo entregar mais resultados. Se continuar assim, a Williams consegue terminar em sétimo no campeonato. Mas o Albon vai ter que fazer todas as corridas muito bem, porque é só dele que depende, né? E ele corre sozinho. Ele corre sozinho contra o Zhou, que não é ruim, o Bottas, que é um bom piloto, e corre sozinho também contra a Haas, que Magnussen e Hülkenberg, ok, boa dupla. Então ele não tem o Sargent para ajudar ele. Ele tá sozinho. E por último, né? A AlphaTauri com 2 pontinhos. A AlphaTauri já vinha de uma temporada ruim ano passado, essa temporada só se confirma. Não melhorou nada, na verdade piorou. Próximo GP daqui 15 dias, GP da Áustria. E teremos sprint race, teremos a corrida sprint aí na Áustria. Acho que vai ser muito interessante pela característica da pista, uma rápida e curta. Sim. E vamos fazer a prévia e a análise aqui no canal. Conto também com a presença de vocês. Sempre bem-vindos aí para a gente estar fazendo essa resenha na segunda-feira às 8 horas pós-GP da Áustria. Beleza, Vinícius, do Egleidson, Kevin, tamo junto aí na Áustria, se fica sempre bem-vindo para vocês. Deixa eu agradecer aí, pedir desculpas aí pelo cenário improvisado, né? Mas eu não podia perder a oportunidade de estar com os amigos aí, com o Luiz, o Egleidson, o Kevin também, o pessoal que nos acompanha. Então, obrigado mesmo pela resenha ótima, que é sempre muito bom estar na companhia de vocês aí. E segunda-feira que vem estaremos juntos. Segunda-feira que vem não, no próximo GP, na próxima segunda, estaremos juntos novamente aí, meus amigos. Você tá aí no aeroporto para poder o quê? Assinar com a Aston Martin e substituir o Stroll? Poxa, velho, não, eu tô negociando a rescisão do Pérez, velho. Tô negociando a rescisão do Pérez. Pra quem não viu o início da live, deixa eu mencionar que o Vinícius fez uma ponte aérea. O Vinícius do Rio Grande do Sul para São Paulo,
o voo chegou, imediatamente ele ligou o celular lá para participar da nossa live, está no aeroporto. Então, assim, o esforço que ele fez para estar participando dessa resenha com a gente. Muito obrigado pela participação, Vinícius, mais uma vez. Em ponte aérea aí. Tamo junto. É sempre um prazer estar na companhia de vocês, meus amigos. Deixa eu só falar meus palpites rapidinho aqui, que eu sempre faço no podcast. Apostei numa pole do Verstappen, acertei. É muito fácil, né, isso? Apostei numa vitória do Verstappen, também acertei. Segundo lugar, eu falei que seria o Pérez. Meu Deus, por que eu falei isso? Terceiro lugar, coloquei o Hamilton. Então, acertei também. Volta mais rápido o Verstappen, errei porque foi do Pérez ao final. Gleison, satisfação, obrigado mais uma vez aí por ter participado da nossa live. Eu que agradeço mais uma vez a gente fazendo essa resenha aí. Trouxe o Kevin das profundezas, das tumbas do farol. Pô, mas eu tô ativo, galera. Eu tô gravando toda semana. Tô ativo. Desculpe os meus olhos aí. Desculpe os meus olhos vermelhos aí. Deixando a timeline de vocês mais bonita, mas mais uma vez aí, nossa live bacana demais. E sigam todos os perfis aí, Somos F1 em YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. E prazer, sempre falar com vocês, é muito bacana sobre Fórmula 1. O Egleison tá com o olho vermelho, é muita cerveja, pessoal. Sigam o Egleison aí nas redes sociais, Somos F1, canal no YouTube, Facebook, Instagram, é tudo aí. O Egleison trabalha com todo tipo de conteúdo diário de Fórmula 1. Kevin também aí, podcast também, assim como eu, Overtake, F1 Brasil, seguem também o Kevin. E o Vinícius eu deixo assim, a critério de vocês, não sei se o Vinícius também permite a questão do perfil dele, porque o Vinícius ainda não tem uma página oficial para falar de Fórmula 1. Mas sintam claro, aí sim, pode. É Vini San com 2 N's no final ali. Parente do Daniel San, né? Boa! Gostei. Ô, Kevin, sempre sinta-se convidado, cara. Pós-GP, a gente está fazendo essa resenha 8 horas aí, é só você chegar e conversar com a gente aí, beleza? Show de bola. É sempre prazer, pessoal. Segue lá no @OvertakeF1 Brasil. Vou gravar episódio do Grande Prêmio do Canadá provavelmente amanhã, deve sair amanhã ou no máximo quarta-feira. Eu vou falar também os pormenores aí. Eu abordo quem foi destaque positivo na corrida, quem foi negativo. E aí vocês fiquem atentos. E segue aí o F1 Todo Vapor. Tamo junto. Aqui, ó, o Chico acabou de mencionar, já tô seguindo os 3 perfis, só falta o Vinícius aceitar a solicitação. Tá vendo aí? O Vinícius também tá famoso aí no mundo da Fórmula 1. Pessoal, avalie o nosso conteúdo no podcast, isso é sempre muito importante. Dê o like no vídeo se estiver no YouTube e se inscreva no canal. Um abração a todos, até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal, até mais. Um abraço, tchau. Fica salvo no meu perfil do Luiz, hein? Quem quiser reassistir, fica à vontade. Verdade. Abraço.